E uma das coisas que eu tenho meditado bastante é: Deus, nós precisamos da Tua presença manifesta. Quem acha aqui que você precisa da presença de Deus manifesta na tua vida? E sabe, uma das coisas que eu tenho pensado e meditado é justamente a diferença da onipresença de Deus e da presença manifesta. O que faz Deus ser Deus, basicamente, eu estou dando aqui o resumo da ópera. O que faz Deus ser Deus e nós, seres humanos, não sermos Deus, são 3 características da natureza de Deus. A primeira característica da natureza de Deus que faz Ele ser Deus é o fato que Ele é onipotente. Em outras palavras, potente de poder, Ele tem todo o poder, oni de todo. Ele é o único ser no universo que tem todo o poder. Tem pessoas que têm muito poder porque têm muito dinheiro. Tem pessoas que têm muito poder porque fisicamente estão na melhor forma possível. Tem pessoas que têm muito poder porque são muito dotadas. Tem pessoas que são muito poderosas porque eles têm influências políticas. Mas não tem nenhum ser nessa terra que tem todo o poder. E só tem um ser nesse universo que tem todo o poder. Isso é Deus. O fato que ele é onipotente, nós não somos onipotentes, faz dele Deus. A outra coisa que faz Deus ser Deus e nós seres humanos e não Deus, é o fato que Deus tem todo o conhecimento. Fala comigo, onisciência. Então você tem a onipotência de Deus, você tem a onisciência de Deus. Ele tem toda a ciência, Ele tem todo o conhecimento, Ele tem noção de tudo que está acontecendo. Por mais inteligente que um ser humano possa ser, ele não é onisciente, Deus é. Isso faz o ser humano ser simplesmente um ser humano inteligente. E faz Deus ser Deus, Ele sabe de todas as coisas. A terceira característica que faz Deus ser Deus é o fato que Ele é onipresente. Quem aqui crê que Deus está em todo lugar? Amém? Eu e você, nós estamos aqui no campus Butantã. Se alguém perguntar aonde que você está, vamos lá, em Curitiba? Não, nós estamos aqui em São Paulo, no bairro do Butantã. Nós não podemos estar em 2 lugares no mesmo lugar, no mesmo momento. Não é verdade? Deus pode, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, em todas as horas, sabendo de tudo, com todo o poder. Isso faz Deus ser Deus. Agora, se Deus é onipresente, olha só comigo em Hebreus capítulo 13, aquilo que o autor de Hebreus está falando. Hebreus 13, versículo 5. Ele diz assim, agora a coisa interessante disso é que a carta, a epístola dos Hebreus é para quem? Para os Hebreus. E a coisa interessante é que o autor da carta dos Hebreus, que nós não sabemos quem é, assim, ao certo nós não sabemos, eu particularmente acho que é Paulo, mas diz assim, ele escreve, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Estou lendo o versículo 5, 13:5. Porque Deus mesmo disse. Então o autor da carta aos Hebreus fala aquilo que o Deus dos Hebreus diz. E ele cita a lei dos Hebreus. Deuteronômio 31, ele cita a lei de Moisés, lá do Antigo Testamento. Ele cita, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Vira para quem está lá e fala assim, ó, Deus nunca vai te deixar. Fala assim, ó, Deus nunca vai te abandonar. E Deus nunca vai te desamparar. Vira para outra pessoa que você acabou de ignorar e fala assim, aquele que começou a boa obra em você, não te deixa no meio do caminho, te leva até o final. É Ele que vai completar. Você tem fé disso? Então nós sabemos que Ele nunca vai nos desamparar, porque Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Agora, se Ele está em todo lugar, Ele é onipresente, por que nós clamamos, Deus, nós queremos a Tua presença? Eu estou lendo aqui de Hebreus, Novo Testamento, debaixo da nova aliança, e debaixo dessa mesma nova aliança, Tiago diz, capítulo 1 ele fala assim, se achegarmos a Ele, Ele se achegará a nós. Então, obviamente, existe aqui uma diferença dele estar longe de nós e perto de nós. Então, eu não estou entendendo, Deus, como que é isso? Se o Senhor é onipresente, por que eu tenho que clamar pela Tua presença perto de mim? Sabe, existe uma diferença entre a onipresença de Deus como fruto da natureza de Deus
e a presença manifesta. Sabe, a verdade é que Ele é onipresente, e essa verdade não depende da tua experiência. Você pode ter 88 anos de idade, no teu leito de morte, e você, a vida inteira, nunca acreditou que Deus existe, nunca acreditou que Deus está perto de você, nunca acreditou que existe essa tal coisa de Deus. Mas no teu leito de morte você escuta o Evangelho, e pela primeira vez na tua vida você fala, eu quero isso. E você pede para Jesus entrar no teu coração, e de repente você sente a presença do Espírito Santo no quarto do hospital. O que está acontecendo? A verdade é que Deus sempre foi onipresente. Independente da tua experiência de 88 anos sem acreditar na onipresença dEle, isso não anula o fato que Ele sempre foi presente. Faz sentido? A única diferença é que agora a presença manifesta de Deus entrou naquele quarto do hospital, e aquilo que era simplesmente uma verdade sem experiência, passa a ser então uma verdade com experiência. Então você começa a experimentar então um momento onde é a presença manifesta, que é uma experiência sensorial, você sente a presença. Atos 2, você lembra de Atos 2? O Pentecostes, lá no cenáculo, 120 discípulos estão reunidos, uma somente, uma só voz, clamando. A palavra de Deus fala que ouviu-se um som. Fala comigo, som. Quer dizer o quê? Que alguém escutou alguma coisa, sim ou não? Sensorial, audição. E veio um vento impetuoso que encheu o aposento. Você lembra dessa parte do verso? O vento encheu o aposento. Como que eles sabem que o vento encheu o aposento? Alguém sentiu alguma coisa na pele. Assopra a pessoa do teu lado. Não faz isso. Isso é muito esquisito. Mas você já sentiu o vento? Eles sentiram o vento. Talvez não só sentiram o vento, mas eles estão num cenáculo e talvez tenha alguns móveis lá, talvez tenha alguns objetos pendurados na parede, e eles começaram a ver aquele negócio balançando. O que está acontecendo? Eles estão enxergando, assim como você enxerga uma árvore que está dentro de está envolvida por uma ventania. Você não consegue enxergar o vento, nunca ninguém enxergou o vento. Você vê os efeitos do vento, a árvore está balançando, eu vejo aquele quadro que está balançando, os móveis, a porta está batendo. Então eu vejo com a minha vista, eu escuto o som, eu sinto na minha pele, é uma experiência sensorial, eu chego à conclusão, estou tendo uma experiência com a presença manifesta. Faz sentido? Uma coisa é você ter a presença manifesta, a outra coisa é você simplesmente entender uma verdade, e não deixa de ser a verdade das mais verdades, que Deus, Ele é onipresente. A onipresença, ela é um conhecimento teológico, mas a presença manifesta é um conhecimento experimental. Sabe, eu amo a presença de Deus, e eu sei que tem momentos onde, sabe, só você ter o conhecimento que Ele é onipresente não vai ser suficiente. Você precisa de encontros com a presença manifesta. Fala comigo, eu preciso de encontros com a presença manifesta. Sabe, no Antigo Testamento, essa presença manifesta tinha um nome, Shekinah. Alguém já ouviu falar desse termo? Shekinah? Tá. Tem músicas pentecostais que falam do Shekinah. Não tem? Manda Shekinah, não tem? Vocês conhecem essas músicas? Então, o que quer dizer Shekinah? Nada mais é do que Deus habitando com eles. A palavra Shekinah no hebraico significa Deus fazendo morada com eles. É a presença manifesta de Deus. Você vê o Shekinah de Deus de uma maneira muito comum ao longo das Escrituras, no formato daquilo que nós conhecemos como a nuvem de glória. Especialmente na vida de Moisés, você via a nuvem de glória. Só que não só apenas na vida de Moisés você via a nuvem de glória. Você vê a nuvem de glória entrando para dentro do templo de Salomão. Você via a nuvem de glória junto com Jesus no Monte da Transfiguração. Você via a nuvem de glória na ascensão de Cristo diante dos discípulos, logo após a declaração da grande comissão. Você via a nuvem de glória também, muitos teólogos dizem que Atos 2 é a nuvem de glória entrando para dentro como um vento impetuoso. Ao longo da história da igreja você vê nuvens de glória, numa história um pouco mais recente de avivamento. E nós amamos avivamento aqui nessa igreja. Quem ama avivamento aqui? Tá bom? Se você ama avivamento, você também estuda avivamento. E deixa eu falar, uma das coisas que você começa a entender, o avivamento hoje, que nós, igreja avivada, igreja carismática no Brasil,
aquilo que talvez venha a ser algo mais palpável para nós é o avivamento de 110 anos atrás da rua Azusa, que não começou em Azusa, na verdade começou no país de Gales. Um homem chamado Frank Bartleman, um pregador, começou a experimentar o Shekinah de Deus na sua capelinha pequenininha. Nessa capelinha pequenininha, eu nunca fui lá. O Jeff Jensen, alguns de vocês conhecem o Jeff Jensen, que já veio pregar aqui algumas vezes. Ele foi para essa capela, ele falou para mim: Theo, é uma capela pequenininha, tem só 8 fileiras de cadeiras. Daquele lugar, o Shekinah, a nuvem de glória, a presença manifesta de Deus, daquele lugar começou a impactar todo o Reino Unido. Não só impactou o Reino Unido, impactou um pregador, Evan Roberts. E esse pregador, Evan Roberts, lá em Los Angeles, na Califórnia, lá nos Estados Unidos, ele então, junto com um ex-escravo, um negro, cego de um olho, chamado William Seymour, que nada mais era do que um peão, ele chegou, ele começou a falar: vamos buscar a presença de Deus juntos. E os dois começaram então uma reunião de oração no horário do almoço, no centro de Los Angeles. Eles acharam um lugarzinho, uma sala, numa rua chamada Azusa, que até hoje está lá. Você vai para Los Angeles, no centro de Los Angeles, você vai ver a rua Azusa. Eles tombaram aquele quarteirão, na verdade, em comemoração, porque foi lá o berço do movimento pentecostal. A Assembleia de Deus saiu disso, Igreja Quadrangular saiu disso, Brasil para Cristo saiu disso, a Igreja de Deus saiu disso. Tudo que você diz respeito ao mover do sobrenatural, do derramar do Espírito Santo, hoje na igreja moderna, nos últimos 110 anos, vão traçar sua raiz lá para aquela rua, no centro de Los Angeles. E naqueles dias de avivamento na rua Azusa, havia tanta presença manifesta de Deus, que existem relatos históricos, documentados, relatos, testemunhos documentados, de pessoas que falavam que a glória de Deus vinha em formato de uma nuvem tão densa, mas tão densa, essa nuvem, que as crianças, enquanto os pais oravam, as crianças brincavam de esconde-esconde dentro da nuvem de glória. Para pensar nisso. Eles falavam que as pessoas começaram a vir de todas as nações, pessoas vinham de todos os estados dos Estados Unidos, desciam do Canadá, pessoas pegavam navios, cruzavam o Atlântico da Europa, eles vinham para participar das reuniões da rua Azusa. Eles falavam que quando eles chegavam lá em Los Angeles, eles iam para Hollywood Hills. Hollywood Hills é como se fossem as montanhas que estão aos redores da cidade de Los Angeles, e as pessoas perguntavam: aonde está a reunião de oração? E eles falavam: você quer ir na reunião daquele negro, William Seymour? Para eles, deixa eu falar uma coisa, só um detalhe aqui: avivamento genuíno tem que culminar em reforma social. Eles não entendiam como que um negro, num país que estava vivendo a segregação, caolho, ex-escravo, está liderando algo que está traindo as nações. Porque Deus estava escolhendo justamente usar esse homem, William Seymour, para confundir os sábios, amém? E naquele momento eles falaram: você quer ir para a reunião daquele negro? Eu falei: sim, William Seymour, é isso. Então eles estavam em Hollywood Hills, relatos históricos disso. Eles olhavam para o centro de Los Angeles e tinha como se fosse um pilar de nuvem. Segue a nuvem e você vai encontrar a reunião de oração. A imprensa nunca vai falar isso para você, mas existem relatos históricos disso. Você pode pegar coisas mais recentes, década de 60, década de 70, a história do movimento Palavra da Fé, que muitos de nós já ouvimos falar. Kenneth Hagin, o general que começou isso. Kenneth Hagin falava que tinha momentos que ele entrava para pregar, e a glória de Deus começava a entrar no auditório, e começava a vir, ficava tão denso. Ele falava assim: tinha momentos que eu pregava por 30 minutos, eu não conseguia enxergar uma alma na minha frente, de tão denso que era a fumaça que ficava dentro daquele lugar. Quando finalmente eu terminava de pregar, a fumaça dissipava, e eu começava a encontrar pessoas que estavam no altar, já se entregando para Jesus, sem nenhum apelo. Pessoas já estavam sendo curadas, pessoas já estavam sendo batizadas no Espírito Santo, sem nenhuma imposição de mãos, porque a presença manifesta de Deus tinha invadido aquele lugar. Mais recentemente, talvez alguns de vocês viram até no YouTube, a nuvem de glória, que começou a entrar dentro do auditório, lá da igreja da Bethel Church, e começou, durante o louvor de adoração, era como se fosse um redemoinho, e tinha uma coisa que parecia como se purpurina dourada rodando, ficava girando no meio, dentro do prédio. Eu estava falando com o Jeff Jensen, ele estava falando sobre reuniões de avivamento na Rússia, em Moscou, em São Petersburgo, aonde dentro do prédio a nuvem vinha, e quando a nuvem aparecia, começava a garoar dentro do prédio. Hoje eu falei sobre isso no culto da manhã lá no Morumbi,
E daí, durante o almoço, algumas pessoas começaram a me mandar alguns vídeos. E um dos vídeos que eles mostraram, falou assim: Theo, você está falando sobre isso, mas a gente não sabia o que era isso. Mas na conferência Voz de Sião, lá com as nossas crianças, você lembra que nós tivemos a conferência das crianças, da conferência Voz de Sião? Assim, olha esse vídeo. Eu estou com esse vídeo aqui, está rodando aqui pela liderança. Se você quiser assistir esse vídeo, pede para algum líder te passar. Tem um vídeo onde tem louvor e adoração com as crianças. E no ar você começa a ver, como se fosse purpurina rodando assim, dentro do prédio. Agora você pode perguntar: Theo, mas que loucura é essa que você está pregando sobre esses sinais sobrenaturais? Que coisa mais maluquice, que coisa mais desequilibrada é isso? Deixa eu falar uma coisa, nós não estamos falando isso porque nós adoramos os sinais. Adorar sinais sobrenaturais seria a maior tolice. Mas tão tolo quanto é adorar os sinais, é você ignorar os sinais. Porque os sinais acompanharão os que... Se você crê, você está vivendo na plenitude daquilo que você crê, você pode ter certeza que os sinais vão te acompanhar. Ninguém aqui está buscando sinais, ninguém aqui está orando: Deus, envia uma nuvem de pó de ouro, Deus, traz aqui dente de ouro. Não, ninguém está clamando, jejuando por isso, mas os sinais acompanham aqueles que creem. A única coisa que você tem que buscar é a presença de Deus. Se Ele quiser se manifestar dessa maneira, Ele se manifesta. Se Ele não quiser se manifestar, Ele é soberano, Ele não se manifesta. Faz sentido? Mas o que precisa ter cada vez mais latente em nossos corações é uma paixão, um zelo pela presença de Deus. Se eu falasse para você: olha, você quer ir para o Rio de Janeiro? Eu quero. Então você vai lá para Dutra, você vai na direção norte, pisa o pé no acelerador e vai embora. Quanto tempo? Bastante tempo, horas. Fica lá naquela estrada, na Dutra, sentido norte, e de repente você vai estar lá no Rio de Janeiro. É só isso, só isso. E daí você entra no carro, você vai para Dutra, você está lá na estrada, pisando no acelerador, indo, e nada de Rio de Janeiro. Você está pisando, você tem mato ao teu redor. Você pensa: eu pensei que Rio de Janeiro tinha praia, estou vendo só mato, só vejo uma estrada. E você vai, e vai, e vai, você não vê mais nada. E você começa a questionar: será que eu estou na estrada certa? Será que estou indo na direção certa? Será que isso aqui realmente é a Dutra? Será que o Rio de Janeiro é realmente para lá e não é para lá? Eu não estou vendo nenhum indício que eu estou perto do Rio de Janeiro. Mas você só lembra: ele me falou que eu tinha que entrar na Dutra, pisar no acelerador, e direção norte que eu chegaria no Rio de Janeiro. E na tua dúvida, ao mesmo tempo que você está perseverando na tua jornada, você enxerga então uma placa que diz Rio de Janeiro 200 quilômetros. O que isso faz no teu coração? Ufa, eu estou na direção certa, sim ou não? Uau, muito obrigado, seja quem foi que pôs essa placa aqui, muito obrigado, eu estou indo na direção certa. Isso te dá mais gás, você pisa mais forte no acelerador, você fica mais tranquilo, você tem um ânimo renovado, você está indo rumo ao Rio de Janeiro. Tolice seria se você parasse o teu carro no acostamento, olhasse para a placa e falasse: meu Deus, que placa maravilhosa, Rio de Janeiro 200 quilômetros, saísse correndo de volta para o teu carro, abrisse o bagageiro, pegasse então tua cadeira de praia, abrisse tua cadeira de praia, tirasse tua camiseta, começasse a botar bronzeador e ficar: vou ficar aqui no Rio de Janeiro. Você olharia uma pessoa assim e falaria: esse cara está maluco. Sim ou não? Nós não estamos adorando um sinal, nos acampando ao redor de algo sobrenatural, falando: Deus, chegamos, e todo mundo está olhando: você não chegou. Nós simplesmente estamos reconhecendo: Deus, isso aqui é um sinal, nós estamos indo na direção certa, nós reconhecemos, nós te agradecemos, nós te glorificamos, nós vamos pisar mais fundo, nós vamos atrás da tua presença, é direcionamento correto, vamos atrás da presença de Deus, amém? A presença manifesta de Deus. Agora você pode perguntar: Theo, mas por que eu tenho que ir atrás dessa nuvem de glória? E quando nós falamos sobre nuvem de glória, o que eu quero que você entenda é: não necessariamente se apegue ao formato da presença manifesta como nuvem de glória. Entenda o princípio que o que nós estamos atrás é a presença manifesta. Mas se você for analisar as escrituras, você vai ver que a nuvem de glória, ela trazia tinha um propósito por trás da nuvem de glória. E tem 3 verdades acerca da nuvem de glória que eu gostaria de cobrir hoje. A primeira verdade é que a nuvem de glória, a presença manifesta, ou melhor, a nuvem de glória, ela manifesta a presença de Deus. E eu vou continuar aqui, falando sobre isso, mas antes eu quero que você abra comigo em Êxodo,
33. Êxodo 33, versículo 7. Êxodo 33, versículo 7. Diz assim que Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Fala comigo, do lado de fora. É fora do acampamento que estava a tenda. Olha só, ele chamava a tenda do encontro. Fala comigo, o meu encontro está do lado de fora da zona familiar. Faz sentido? O acampamento onde eles moravam, onde eles estavam no seu cotidiano. O acampamento era o dia a dia, era o familiar. Deus está falando assim, você quer me encontrar? Vai para o lado de fora, eu tenho uma tenda, um lugar apropriado, chamada tenda do encontro. Continuando o texto aqui no versículo 7, quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé, à entrada de suas tendas. Fala comigo, à entrada de suas tendas. Em outras palavras, eles estavam no lado de fora da tenda, eles não estavam dentro da tenda, eles estavam do lado de fora da porta da tenda. E o texto continua dizendo que eles observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava na tenda, a coluna, a nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. Você tem que entender aqui que Deus, Ele está vindo falar com Moisés, e o sinal que Deus está vindo falar com Moisés é a presença manifesta em formato de nuvem. O povo de Israel reconhece isso, reconhece algumas coisas. O encontro é fora do acampamento. 2, Moisés está recebendo as direções de Deus. Enquanto Moisés está recebendo as direções de Deus, nós também vamos ter uma postura adequada, pois existe um encontro acontecendo. Qual que é a postura adequada? Nós vamos sair daquilo que é familiar, e nós vamos dar um passo deixando para trás tudo aquilo que é o nosso cotidiano, tudo aquilo que é a nossa zona de conforto. Eu estou fora da minha tenda. Faz sentido? É a postura adequada diante do encontro com a presença manifesta de Deus. Ele continua dizendo no versículo 11, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Pula 7 capítulos para frente, Êxodo 40, versículo 34, mais uma vez a descrição da nuvem de glória. Então a nuvem, Êxodo 40, 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então, deixa eu só falar uma coisa, nós estamos vivendo momentos, na verdade hoje a sociedade é uma sociedade extremamente informal. Eu não sei se existiu na história da humanidade em algum momento, alguma época, onde a sociedade foi tão informal como ela é hoje. E quando eu falo sobre a sociedade é informal, eu não estou falando isso como se fosse algo negativo, é simplesmente a verdade. Nós somos uma sociedade informal. Eu estava conversando com algum amigo meu, ele trabalha com startups, ele tem startups, e ele começou a falar assim, cara, eu falei, a gente tem que ir para um casamento, você me acompanha? Eu falei, você tem terno e gravata? Você tem, lógico, né? Você trabalha com negócio, você tem terno e gravata. Vamos embora, vamos comigo lá para esse casamento. Ele falou assim, não, eu trabalho de camiseta e calça jeans, que nem o Mark Zuckerberg, um dos jovens mais ricos do planeta, que é dono do Facebook. Ele trabalha com calça jeans e a mesma cor de camiseta todos os dias. Quem considera isso um bilionário se vestindo de calça jeans e camiseta para trabalhar informal? Não é verdade que é informal? Você vai falar amanhã para o teu chefe, amanhã eu vou vir de camiseta porque o cara é bilionário, então vai dar certo para mim. É a informalidade, na verdade não vai talvez nem chocar tanto o teu chefe, porque o teu chefe já pensou, por que eu não estou trabalhando de calça jeans e camiseta? Mas a verdade é que nós vivemos no mundo informal. Eu estava conversando há pouco tempo atrás, estava trocando mensagem com uma autoridade do país, ele é um deputado federal, e o cara escrevia o português com VC, ABC e tudo. Você sabe o que eu estou falando? É totalmente informal. Faz sentido? Não tem nada de errado com isso, é informal. Agora, uma coisa que nós temos que entender, por mais que nós venhamos estar vivendo numa sociedade informal, Deus nunca vai se adequar à nossa sociedade. E sim, Deus é um pai bom,
E sim, não tem nada de errado você entender que Ele é um Pai bom, que quer curar a tua orfandade, e que cada vez mais está revelando a sua identidade de filho amado, de filha amada. Ele é um Pai com amor incondicional, que quer curar o teu coração, e você pode sim ficar no colo de Jesus, e nos seus braços é meu descanso, e você pode ficar chorando, e legal, tudo bem. Mas tem um momento que você vai ter que entender, que quando a presença de Deus vem, existe um posicionamento correto, de reverência, um posicionamento adequado para reconhecer, existe a presença manifesta de Deus. Faz sentido? Isso não vai mudar porque você vive numa sociedade informal. E aqui o texto está dizendo para nós, por que eu preciso buscar a presença manifesta de Deus? Porque a presença manifesta de Deus, você percebendo ou não, ela sempre vai te empurrar para um posicionamento. Fala comigo, posicionamento. A presença de Deus vinha para a tenda, o povo de Israel se posicionava. Saiu da tenda, eu deixo a tenda para trás, a presença está indo para fora do acampamento, nossos olhos estão para fora da nossa zona de conforto, estão deixando a casualidade para trás, aquilo que é confortável para trás, aquilo que é o nosso dia a dia para trás. Isso aqui é algo que é precioso. Uma das coisas que eu fico mais assustado é porque nós vemos hoje, quem está andando com Jesus há 30 anos, levanta a mão. Se você está andando com Jesus há 30 anos, levanta a mão bem alto. Se você está andando com Jesus há mais, pelo menos 30 anos, faz assim. Vamos dar uma salva de palmas para essas pessoas. Glória a Deus. Que legal. Agora, você que anda com Jesus há 30 anos, talvez você venha concordar comigo. Eu não ando, quer dizer, eu ando com Jesus há 30 anos. Mas eu tive meus momentos, uns mais quentes, outros menos quentes. Mas eu digo uma coisa, eu frequento igreja há mais de 30 anos, e eu nunca vi, nesses 30 anos, Deus se mover com o sobrenatural, com tanta frequência e com tanta intensidade como Ele tem se movido agora. Em outras palavras, não é porque você viu uma perna crescer que você é super espiritual, Ele está fazendo isso com todo mundo. Desculpa dizer, isso não é tão ungido. Você seria super ungido 30 anos atrás. Mas a frequência e intensidade de como Deus está se movendo é algo que eu nunca vi antes na minha vida. E eu fico perguntando. Às vezes eu converso com pastores. Eu conversei com um pastor lá em Londrina. Esse pastor começou a experimentar o mover sobrenatural de Deus de uma maneira muito forte. Vou falar o nome dele. O nome dele é Pastor Samuel. Ele é um cara que experimentou o mover de Deus tão forte na década de 70. Senhorzinho de idade hoje. Amigo do meu tio, dos meus tios mais velhos, é muito próximo dele. Ele veio falar comigo, como é que está teu tio? A gente se abraçou, eu estava ministrando lá no sul, a gente se abraçou, meu tio está bem e tal. Ele estava conversando, e daí eu comecei a perguntar, e ele começou a falar para mim, Theo, eu nunca vi o mover do Espírito Santo tão frequente, tão intenso como está vindo agora no Brasil. É muita coisa que o Espírito Santo está fazendo. Deus está usando todo mundo, até uma porta. Faz sentido? E nesse processo o Senhor começou a falar comigo, mas a minha presença manifesta continua empurrando uma geração a posicionamento. Não é porque existe frequência e intensidade no sobrenatural que você pode pensar, Deus, qualquer coisa vai, o teu Espírito Santo está se movendo, existe ainda os milagres acontecendo. Porque uma das coisas que eu comecei a meditar, o Senhor começou a falar comigo, toma cuidado quando você começa a ver tanta frequência do sobrenatural e você não enxerga que o sobrenatural está te confrontando constantemente em todas as ocasiões que ele aparece. Eu tenho o poder de escolher como que eu vou reagir diante do sobrenatural. Eu posso falar, Deus, o Senhor já fez isso 248 vezes, agora vai ser 249, mas eu vou tratar como se fosse a primeira, eu não vou tratar isso com preciosismo, eu vou tratar isso não vou negligenciar, eu não vou ser leviano, eu vou ficar aqui fora da minha tenda, eu estou enxergando e eu vou ter reverência diante do teu sobrenatural. Faz sentido? Sabe como que pessoas vivem vidas duplas? Sabe como que pessoas começam a criar e gerar hipocrisia? É quando existe tanto do sobrenatural, tanto da presença manifesta de Deus, e ao mesmo tempo, quando a presença de Deus vem, e nós não entendemos que é um confronto de falar, ou você vai entender que eu estou me movendo, e você vai permanecer nesse lugar, onde teu coração vai estar macio, ou você vai olhar e falar assim, 249. O errado é quando você faz 249 e você lembra, eu tinha um pecado escondido aqui que eu tinha esquecido. E você chega à conclusão,
Então quer dizer que eu tenho um pecado, que eu tinha esquecido, que estava aqui, e mesmo assim 249 vezes o Senhor se moveu. Sem perceber, você peca mais e pensa, vamos ver se dá certo 250. 250, o Espírito Santo se move, você pensa, não pega nada não. A tua mente já está fazendo as conclusões, e de repente, deixa eu falar, você começa a questionar, como? Eu questionava, como que esse homem é tão usado por Deus e está em adultério? Você já questionou isso? Como que esse homem é tão usado por Deus e faz mau uso das finanças que entram para dentro da igreja? Você já questionou isso? Deus, como que esse cara é usado por ti tão poderosamente, só que a vida particular dele é uma bagunça? O cara não acorda um dia e fala assim, hoje eu quero zoar tudo e quero ser usado por Deus. Ele não acorda da noite para o dia para fazer isso. O que acontece? Ele peca, ele toma uma atitude leviana, ele experimenta a presença manifesta, ele chega à conclusão, não é tão ruim assim. Ele peca de novo, ele continua vendo a presença manifesta, ele chega à conclusão, não é tão ruim assim mesmo. E de repente o coração dele, sem ele perceber, começa a ter uma consciência cauterizada, o coração fica duro, e de repente a coisa mais natural é você viver uma vida dupla. Faz sentido? O sobrenatural de Deus está empurrando o povo de Israel, se posiciona. Olha só, 1 Reis, eu estou falando de tabernáculo de Moisés, transicionamos agora para templo de Salomão, 1 Reis 8, eu estou falando aqui do templo de Salomão verdadeiro, não aquilo que está aqui no centro da cidade. Versículo 9, diz, na arca nada havia, senão só, 1 Reis 8, 9, na arca nada havia, senão só 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. Versículo 10, 1 Reis 8, 10, e sucedeu que saindo do sacerdote do santuário, uma nuvem, fala comigo, nuvem, a nuvem de glória encheu a casa do Senhor, e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então deixa eu falar, na época de Moisés, a nuvem de glória demandava posicionamento. No templo de Salomão, a nuvem de glória continua demandando posicionamento. Qual que é o posicionamento? A nuvem vinha com tamanha intensidade da glória de Deus, olha só o versículo 11, e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. O que quer dizer isso? Tem momentos que a presença manifesta de Deus vem, que nem os sacerdotes conseguem ficar de pé. Agora vamos pôr isso na nossa vida de maneira prática. Aquilo que tentar permanecer exaltado diante da glória do Senhor, precisa ser abalado e precisa ser rebaixado. Faz sentido? Você quer experimentar a presença de Deus? Você já sabe, fala, Deus, o que preciso retirar aqui? O que precisa se prostrar diante de Ti? O que eu preciso entregar diante de Ti? Faz sentido? Porque o temor que eu tenho é que a presença de Deus virá sobre a tenda do encontro. E tem uma geração que está falando, eu não preciso sair da tenda, eu não preciso deixar o acampamento para trás, eu não preciso me prostrar diante dele, eu não preciso me prostrar no chão e abaixar tudo aquilo que se exalta em desafio à glória de Deus. Faz sentido? E daí você não se prostra diante dele, você não abate aquilo que se exalta contra Deus, você não deixa para trás a tua zona de conforto, você não deixa para trás aquilo que são coisas que vão contra os valores do reino de Deus. E a coisa mais perigosa é se a presença manifesta aparece, porque vai reforçar a mentira que vai te levar para o engano da hipocrisia. Faz sentido? Quão bom seria que o momento que você peca, finalmente, acaba então a presença manifesta de Deus. Seria o maior alerta. Epa, vamos voltar para trás, vamos corrigir. O perigo é quando a presença de Deus volta a aparecer. E volta a aparecer. E não tem arrependimento, ela volta a aparecer. E dentro de você, você está sendo forjado então para viver uma vida de hipocrisia. Toda vez que a presença manifesta de Deus vem, ela te força a um posicionamento.
Abre comigo Mateus 17. Agora nós saímos então do tabernáculo de Moisés, fomos um pouco lá para frente na história, Davi e Salomão construindo o templo de Salomão, fomos um pouco mais para frente para a história, agora Jesus encarnado como homem, Mateus 17, Monte da Transfiguração, versículo 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Fala comigo, monte. Ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Para um pouquinho. Talvez você está pensando, Theo, você está falando sobre nuvem de glória, a única coisa que você citou até agora é Antigo Testamento, dispensação da lei, nós estamos na dispensação da graça, como que isso é aplicável para o nosso dia a dia como igreja neotestamentária? Deixa eu falar uma coisa, é importante que você entenda uma coisa, a palavra de Deus, especialmente no Antigo Testamento, não é apenas relatos históricos, tem princípios que são atemporais, independente de dispensações, eles são aplicáveis nos dias de hoje, são verdades atemporais. Agora, mais do que isso, Antigo Testamento, você tem que entender, o Senhor trabalha no Antigo Testamento com tipologia e simbolismo profético. Você lembra que Moisés era o libertador de Israel, não é verdade? Deixa eu falar uma coisa, quem te libertou? Quem que te libertou? Ele te libertou do quê? Do pecado. Deus te libertou, Jesus te libertou do quê? Do mundo. Jesus te libertou do quê? Da escuridão. Você era escravo, agora você é livre. O povo de Israel era escravo, Moisés foi o libertador de Israel, ele leva eles à liberdade. Deixa eu falar, a tipologia ou símbolo profético, Moisés é o símbolo profético do Messias. Israel é o símbolo profético do povo escolhido de Deus. Eu e você, nós somos o povo escolhido de Deus. Lá em 1 Pedro fala que nós somos uma nação eleita, uma nação santa, um povo eleito. Lembra disso? Nós somos eclectos. Israel era a nação eleita, Israel era o povo separado, Egito era a tipologia ou o símbolo profético do mundo. Deus estava arrancando eles do Egito, salvando eles da escravidão. Quando Jesus vem para ser o teu libertador, Ele te arranca, você que é o povo escolhido, o filho escolhido, a filha escolhida, Ele fala assim, eu te resgato da tua escravidão, eu te tiro do teu Egito, eu te tiro do teu mundo, eu te tiro do teu pecado. Faz sentido? Agora, entendendo sobre a tipologia e o simbolismo profético, leia isso aqui de novo, Mateus 17, versículo 2, ali ele, no monte, foi transfigurado diante deles. Se refere a quem aqui? A Jesus. Sua face brilhou como o sol, suas roupas se tornaram brancas como a luz. Quando foi a última vez que você lembra uma menção na Bíblia de um homem descendo do monte ou no monte, brilhando com a glória de Deus, de tal maneira que na sua face tinha tanta glória de Deus que estava brilhando, e nas suas vestes também? Moisés. Era o monte Sinai, e agora nós temos o monte da transfiguração. Faz sentido? Deixa eu falar, o Espírito Santo, quando ele arquitetou a Bíblia, ele não põe os detalhes aleatoriamente. Ele calculou isso, falou assim, isso aqui, o que estava acontecendo no Monte Sinai, já era profético para aquilo que aconteceria no Monte da Transfiguração, com aquilo que seria o Messias para a igreja neotestamentária. Faz sentido? Então, você tem que entender uma coisa, aquilo que ele estava operando já lá em Êxodo, era algo que estaria sendo aplicado para nós hoje, igreja do Novo Testamento. E fala aqui no versículo 3, naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Versículo 4, então Pedro disse a Jesus, e eu amo Pedro, porque Pedro é humano que nem eu e você, então não julgue Pedro. Então, para pensar, você está junto com, imagina que você seja Pedro, você tem João, você tem Tiago, Jesus, você nunca viu Jesus daquele jeito, tamanha Shekinah, tamanha glória, a nuvem de glória está lá, e de repente sai da nuvem de glória, Jesus, com tanta glória em seu rosto, com tanta glória em suas vestes, iluminando, era algo até difícil de olhar, e daí chega Pedro, e você olha para o teu lado, tem João chorando, Tiago, pasmo, e Pedro pega a palavra e fala, Senhor, você fala, na tua cabeça está falando assim, cala tua boca agora. E olha só o que Pedro fala. Ele fala, Senhor, é bom estarmos aqui. Olha só,
se quiseres, eu farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Tipo, Pedro, o que você está falando, cara? Eu acho que era tanta glória que ele não sabia o que fazer e o instinto dele era falar. Você conhece gente assim? Quando começa a ficar nervoso, começa a falar? Você tem um amigo assim, ou um familiar assim, ou um tio assim, sabe aquele tio que não para de falar, que você vai ver daqui a pouco no Natal? Eu tenho um tio que ele gosta de orar, e tipo, a hora da ceia de Natal, o cara fica orando 20 minutos, e todo mundo, pelo amor de Deus, o peru vai esfriar, cara, ora, vá lá, e todo mundo já está de olho aberto, e eu tenho uns primos bem crentes, mas todo mundo está de olho aberto, tipo, mano, teve um Natal que ele orou assim, graças damos a ti, ó Pai Celestial, pelas iguarias em profusão. Eu tipo, what? Iguarias em profusão, enfim. Versículo 5, Pedro está falando, Senhor, é bom que estamos aqui. Se quiseres eu farei uma tenda, um para Elias, um para Moisés, um para o Senhor. Versículo 5, olha lá, enquanto, olha que legal quando Deus te corta, é porque você está falando uma coisa muito boa. Enquanto ele ainda estava falando, isso é muito bom. A Bíblia fala que enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, a nuvem de glória, e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. O que está acontecendo? Tabernáculo de Moisés, posicionamento, saia da tua tenda, saia da tua zona de conforto, saia daquilo que são, tudo que você está contemporizando, saia de tudo aquilo que quer dizer abrir mão dos seus valores, saia do teu cotidiano que está aquém medíocre do padrão de Deus. Quer encontrar o Senhor? É lá fora do teu acampamento. Templo de Salomão, a glória veio, se prostre, tudo que se exalte contra Deus, abata, tudo que se levanta em desafio à glória de Deus, arranca, prostrado, humilhação ou humildade. Faz sentido? Monte da Transfiguração, a glória de Deus vem, e a palavra de Deus fala assim, ó, nessa presença, ouçam-no. Requer uma ação da nossa parte. Se você for um bom marido, e eu então estou tentando aprender isso. Uma psicóloga uma vez falou para mim, você quer ser um bom marido? Sim, você tem que praticar audição ativa. Eu falei, hã? Eu escuto o que ela está falando. Você escuta assim, olhando na televisão. Quantos homens fazem isso? Sejam sinceros. A audição ativa é, sim, que interessante. Uau, que legal, baby. Uau, me conta mais. Não, isso é audição ativa. Faz sentido? Isso é audição ativa. O que Deus está falando aqui, Monte de Transfiguração, a glória de Deus vem. Ele fala assim, eu preciso de audição ativa. Ouçam-no. Vai vir para a igreja e falar, pô, da hora, cara. Pô, que louvor legal. Pô, que palavra boa. Pô, pastor, parabéns. Como se eu preciso do teu parabéns? Não é que eu sou contra, mas você entende? Automaticamente, a gente tem que estar olhando para o Senhor e falando, Deus, o Senhor está me confrontando. O que o Senhor está falando comigo? A presença de Deus está vindo, e você está falando assim, fala mais, Deus. Escuta o Senhor, eu te escuto. Sabe quando Elias, não, desculpa, quando o menino Samuel e o profeta Eli está começando na sua idade velha, já está para passar o bastão, e o menino Samuel, ele é oferecido lá no templo, e ele começa a escutar a voz, e levou 3 vezes, para ele entender, calma aí, eu tenho que ensinar esse menino aqui a fazer uma coisa que eu nunca fiz na vida, a audição ativa. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Faz sentido? O Senhor está falando, para tudo, fala, Senhor, a tua serva ouve. Fala, Senhor, o teu servo ouve. O Senhor falou alguma coisa, obviamente Deus não está jogando a palavra para o ar, vai requerer ação da tua parte, vai requerer sacrifício da tua parte, vai requerer um preço para se pagar, e a próxima pergunta é, Deus, quanto que eu tenho que sacrificar para ter isso? Quanto que eu tenho que abrir mão para entrar nesse tesouro que o Senhor está me prometendo?
Audição ativa. A presença de Deus vem, a palavra do Senhor fala assim, ó, esse é meu filho. Deus Pai fala, nele eu tenho prazer. Exatamente as mesmas palavras que aconteceu na teofania, que acontece lá no batismo com João Batista. Ele fala assim, ó, a mesma coisa, só que aqui ele adiciona uma outra parte. Ouçam-no. Pratique a audição ativa. Deus, o que eu tenho que fazer? O que vai me custar? Para onde que eu devo ir? Sabe, tem um termo em inglês que você fala assim, when I say jump, you say how high. Quando eu falo pula, você pergunta, qual altura? Isso é audição ativa. Deus, o que eu tenho que fazer? Quanto que eu tenho que sacrificar? Como que eu me envolvo nisso? O que é que o Senhor requer da minha parte? Como que eu posso participar disso? Faz sentido? Continua comigo, Atos 2, versículo 2, nós acabamos de mencionar isso. Veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa, no qual estavam assentados. Aqui, a gente sabe que é uma experiência sensorial, como a gente já falou. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Agora pula para o capítulo 4 de Atos, versículo 29. Minha razão pela qual eu li Atos 2 é porque você vai ver que existe um padrão em Atos 2, de 2 a 4, com Atos 4, 29 a 31. Você tem que entender o contexto de Atos 4. Eles acabaram de ser presos por pregarem que Jesus era o Messias. As autoridades dos judeus jogaram eles na cadeia, provavelmente torturaram eles, espancaram eles, eles ameaçaram eles, tentaram intimidá-los, e uma vez que eles são soltos, eles começam a orar a Deus. Versículo 29, agora Senhor, considera as ameaças deles. O que eles estão falando? Deus, eles acabaram de sair da cadeia, estão roxos, estão espancados, acabaram de serem torturados, acabaram de psicologicamente serem opressos, eles ameaçaram eles, se você abrir tua boca, eu venho atrás de você, eu te jogo na cadeia de novo, eu vou te espancar de novo. Eles estão sendo intimidados, e daí os apóstolos, os fundadores da igreja primitiva, eles saem da cadeia, e eles convocam uma reunião de oração, e na reunião de oração eles estão falando assim, Deus, se atente às ameaças deles. A sequência da oração, ou a sequência mais normal da oração, provavelmente seria, Deus, se atente às ameaças deles, por favor nos proteja, traga o teu livramento, Senhor Deus, eu peço que o Senhor venha estar pondo agora um muro de fogo ao nosso redor, contra esses perseguidores. Talvez fosse a oração mais normal, orar, quem concorda comigo? Mas olha só o que eles oram, Deus, se atende às ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Eles estão falando, Deus, você está vendo essa ameaça? Só nos dá mais coragem para a gente peitar os caras de novo. É isso que eles estão falando. Você tem noção da convicção que esses discípulos estão carregando, da missão que eles estão para cumprir? Você tem noção da convicção que esses discípulos estão carregando como um senso de propósito que significa construir a igreja de Jesus? Eles estão tão obstinados com a grande comissão que eles estão falando, Deus, essa ameaça aí, já precisa de mais coragem, para a gente conseguir peitar esses caras de novo. Eles não pedem que o Senhor está afastando a perseguição, eles não estão pedindo para que Deus venha calar as ameaças, eles só estão pedindo, só me dá mais coragem. É um outro mindset. Olha só, continuando aqui o texto, estende, como que vem a coragem? Como que é refletida e expressa a ousadia dos apóstolos? Versículo 30, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E depois, olha só o versículo 31, mesmo padrão lá do cenáculo, no Pentecostes. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Sabe, você quer ter a nuvem de glória com você? Você quer ter a presença manifesta de Deus? Você tem que ser impregnado, você tem que estar grávido de uma missão. Tem que ter um sentido para Deus aparecer para você. Faz sentido?
Qual que era o sentido? Deus, eles estão nos ameaçando, só nos dá mais ousadia, para a gente peitar os caras de volta, a gente vai avançá-los mais uma vez. Eles acabaram de falar, se vocês continuarem pregando, a gente taca na cadeia. Eles saem e falam, Deus, me dá mais coragem para a gente pregar mais. Que a gente vai ter coragem para estender as mãos e curar os enfermos. Conversava com um jovem, alguns dias atrás, ele falou assim, mas evangelismo na rua, acho que não é muito a minha pegada, é uma coisa que eu ainda tenho um pouco de dificuldade. Dificuldade? Como se orar pelos enfermos, em algum momento da tua vida vai ser a coisa mais fácil e natural e graciosa a se fazer. Como se você cumprir a grande comissão não requer coragem constantemente, sempre vai requerer coragem de você. Como se você não vai encontrar intimidação ao resto da tua vida na pregação do Evangelho. Sempre você vai encontrar intimidação quando você for tentar pregar o Evangelho. Eles só estão pedindo, Deus, a gente não precisa de mais unção, a gente não precisa de mais um Pentecostes, a gente não precisa de mais um cenáculo cheio com teu vento, a gente só precisa de coragem. Alguns de nós aqui hoje estão falando assim, Deus, eu quero viver o teu sobrenatural. Você não precisa de uma, eu acredito em transferência de unção, nós pregamos sobre isso, mas tem alguns aí que já estão colecionando tanta transferência de unção, que o que não falta é unção, o que falta é coragem. A coragem, eu sou um cara corajoso. É? Então impõe as mãos sobre o enfermo. Abre a tua boca. Meça a ameaça e fala, Deus, tem 4 quilos de ameaça, me dá 8 quilos de coragem. Faz sentido? É só isso, você precisa de coragem. Vira para quem está do lado e fala, só precisa de coragem. Fala assim, você vai precisar de coragem o resto da tua vida. Até hoje, não quer dizer que eu sou muito velho não, porque eu não sou. Mas até hoje, eu estou no avião, para entrar, então não vou. Eu sinto Deus falando comigo, palavra de conhecimento, essa pessoa do teu lado. Até hoje, Deus, realmente, é isso que eu tenho que fazer? Eu tenho que entregar essa palavra? Mas eu já descobri como que eu tenho que fazer as coisas. Se eu vejo uma pessoa enferma que eu tenho que orar, se eu vejo um passo de fé que eu tenho que dar, se eu vejo, sabe, uma palavra que eu tenho que entregar, e eu começo a ficar, se eu começar a pensar demais, eu não vou ter mais coragem. O pouco de coragem que eu tinha já foi pelo ralo. Faz sentido? Então quando eu vejo aquilo, eu falo, Senhor, 1, 2, 3, já. Se pensar demais, passou. Fala para quem está do lado, dá um passo de fé. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Esses caras não estão pedindo, Deus, traz mais um Pentecostes, mais um avivamento. Nós precisamos, meu Deus, você precisa de coragem. Capítulo 4, ele fala aqui que depois de orarem, versículo 31, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Sabe, se você está compromissado com a missão, Deus vai trazer a provisão para você cumprir a missão. Você lembra da parábola dos talentos? O mesmo se aplica à unção. Deus, me traz unção, me traz. Você quer ser ungido que nem o Benihim, antes de você catar e orar pelo primeiro enfermo. Você viu os clipes do Benihim no YouTube? Fazia, daí neguinho, tipo, uau. Você já viu esses aí? Independente se você gosta do Benihim, se você não gosta do Benihim, eu vou te falar, o cara, não é possível que tudo é fabricado, o cara é ungido. E eu falo para você, cara, as pessoas estão falando assim, Deus, eu quero ter a manifestação da unção antes de eu começar a orar. Você não vai ter. Sabe o que você tem que ter? Você tem que ter uma botija vazia. Daí o Senhor fala, você tem uma botija vazia? Então existe um vácuo, existe uma necessidade para eu derramar a minha unção. Existe hoje uma botija vazia, é um vaso. Fala para quem está do lado, você é um vaso. Se você tem um vaso para derramar a unção, esse negócio está ficando bem pentecostal hoje, hein, meu? Já falei de Shekinah, já falei de vaso. Se tiver vaso vazio, Deus traz o óleo. Não é verdade, gente? O momento que não teve mais vaso vazio, o óleo parou.
Você quer ver o fluir do óleo de Deus na tua vida? Você tem que ter vaso para você derramar, sabe, o óleo de Deus sobre aquele vaso. O que quer dizer vaso? É oportunidade, são vidas. Você tem 200 vidas para tocar. Deus vai te trazer então 200 medidas de óleo para você tocar essas 200 vidas. Então você está falando assim: Deus, eu quero 1 tonelada de óleo antes de eu tocar primeiro. Ele fala: não funciona assim. Eu te dou um talento, se você não multiplica, olha esse cara aqui que pegou 5, multiplicou para 10, dá o teu, dá para ele. Viva o capitalismo. Faz sentido o que eu estou falando, gente? O Senhor vai honrar a tua boa mordomia, da tua unção, da tua coragem, do teu passo de fé. É assim que você vai crescer no sobrenatural. Número 2, a nuvem de glória. Proteja, ela vem para proteger a promessa de Deus. O povo de Israel está saindo do Egito, eles estão indo para a terra prometida. A nuvem de glória, ela não vem apenas para ser a presença manifesta, que requer posicionamento, que traz uma voz, que traz uma palavra de Deus, que traz então um confronto para você abater tudo aquilo que se exalta contra Deus. Ele também vem para trazer proteção. Abre comigo aí em Êxodo capítulo 14, Êxodo 14, versículo 19. Segura que eu estou quase terminando. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se. Calma aí. Então, versículo 19 está falando que existe aqui o anjo de Deus que ia à frente. Ele estava guiando o povo para a terra prometida. Quantos de vocês entendem que Deus está te levando para a tua terra prometida? Uma coisa é você sair do Egito, a outra coisa é você entrar na tua terra prometida. Uma coisa é você ter vida, outra coisa é você ter vida em abundância. Uma coisa é você ser livre da morte, outra coisa é você viver uma vida vitoriosa. Eles tinham saído do Egito, e o anjo que estava os guiando para a terra prometida, ele se retira da frente e fala assim: agora eu vou para trás. Olha só o que ele fala aqui, versículo 19: e à frente do exército de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. Vira para quem está do lado e fala assim: Deus está na tua retaguarda. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Então o Senhor, o anjo do Senhor, ele sai da frente, ele vai para trás para proteger o povo de Israel. A presença segue. Mais uma vez eu falo para você: os sinais seguirão os que crerem. A presença seguiu o anjo do Senhor. O anjo do Senhor está atrás, a presença, a coluna de fogo está atrás. Por que está atrás? Porque está protegendo o lugar de onde virá o ataque. O ataque não vem do lugar que você mais espera. O ataque virá do lugar onde você menos espera. Amém? Por isso que a palavra de Deus fala assim: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Faz sentido? Quantos aqui jogam futebol aqui? Levanta a mão, você joga futebol. Pelo menos você acha que você joga futebol. Tá bom. Quando você está jogando futebol e existe teus companheiros de equipe, eles estão falando. Quando a bola está vindo, você está de costas para o teu adversário. Quando o teu adversário está chegando, o que eles falam? Ladrão! Não é verdade? O que ele está avisando? Tem um inimigo vindo para tentar roubar aquilo que é nosso. A retaguarda. O anjo do Senhor falou assim: olha, você não se preocupe com o ladrão, eu estou na tua retaguarda. Ninguém aqui vai roubar a tua promessa. O povo de Israel está saindo do Egito. Olha só o versículo 19. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios, os inimigos, e os israelitas, o povo de Deus. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca. Com um vento forte oriental que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram. E os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. A mesma presença de Deus que vem para te iluminar, apontando a tua promessa, é a mesma presença de Deus que vem para trazer a confusão no acampamento do inimigo. Você está talvez falando assim: Deus, tem tanta resistência, tem tanta oposição. Deixa eu te falar uma coisa: a única coisa que você precisa é da presença de Deus. Não tem nada de ruim ou errado em você ungir a tua casa. Se quiser ungir a tua casa, unge a tua casa. Quando eu entro num quarto de hotel, quando eu estou viajando, a primeira coisa que eu faço uma lavagem espiritual naquele quarto. Não sei o que aconteceu antes de eu chegar lá. E eu estou falando: o sangue de Jesus
do teto até o chão, em todos os cantos, na cama, no banheiro, em todo canto aqui, eu declaro o sangue de Jesus, todo pecado espiritual que aconteceu aqui, remova o lixo espiritual agora, Senhor, envia os teus anjos para levar para o lugar onde o Senhor designar, vem, e daí o que eu termino falando? Vem com tua presença, Espírito Santo. Sabe por que eu tenho que limpar antes? Porque a terra e as trevas não podem, melhor, a luz e as trevas não podem ter comunhão. Então eu limpo as trevas e falo, vem com a tua presença. A presença de Deus faz a proteção ser sustentável. Alguns de vocês estão tão cansados, porque a única coisa que está falando é expulsando o ataque do inimigo. Sai, em nome de Jesus, sai. Cara, tudo bem. Faz uma vez, sai. Depois agora fala para a presença de Deus, vem. E agora está sustentável. Faz sentido? Porque a presença de Deus que te ilumina para a tua promessa é a mesma presença que escurece e traz confusão para os teus inimigos. Olha só, continua aqui o texto. Ele diz aqui, na verdade vamos pular para um outro texto, Salmo 105, versículo 38. Salmo 105, 38 descreve justamente o êxodo. E fala aqui que o Egito alegrou-se quando eles sendo o povo de Israel, quando eles saíram. Por quê? O seu temor caíra sobre eles. Em outras palavras, o povo do Egito, eles estavam com tanto medo por conta da manifestação da presença de Deus. Talvez você está passando por uma oposição hoje, parece que você está sendo opresso. Eu falo para você, você traz a presença de Deus. Começa a clamar pela presença manifesta. Começa a clamar pela nuvem de glória. Começa a clamar por aquela nuvem que vem entre você e os teus egípcios. E quando você começar a experimentar a presença de Deus, a nuvem de glória, haverá tanto temor no acampamento do inimigo que eles vão ficar felizes da vida de te liberar da opressão. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Tem situações que você fala assim, Deus, como é possível? Me traz livramento. Deus está falando assim, cara, ele não vai falar cara, mas, ou talvez fale, mas o que ele vai falar é, se você tiver a minha presença vai trazer um temor sobre os seus inimigos, que aquilo que parecia coisa inatingível, que é a libertação, vai ser aquilo que eles mais almejam, porque eles estão aterrorizados com a minha presença. Tamanha é o poder de proteção que a presença de Deus, a presença manifesta, carrega. Êxodo 16, abre lá comigo. Mais uma coisa interessante, 16, versículo 9. Depois disse Moisés a Arão, disse toda a congregação dos filhos de Israel, chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. O povo de Israel, eles estão murmurando. De vez em quando o povo de Israel pode ser bem mimado, ingrato, e eles estão murmurando, mas graças a Deus que nós temos também um Deus que é paciente, compreensivo, longânimo. Ele está escutando a murmuração. A murmuração é, nós não aguentamos mais comer maná, o pão que o Senhor nos traz. Sabe, tudo que você precisa, Deus vai prover. Aquilo que você quer, você vai ter que lutar para ter. Só que às vezes Deus é tão bom que ele fala assim, eu te poupo de lutar para isso. Olha só o que ele faz aqui, versículo 11. E o Senhor falou a Moisés, no meio da nuvem de glória, o Senhor falou a Moisés, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, fala-lhes dizendo, entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. O que Deus está falando? Na verdade, a única coisa que você precisa é de pão. Para você continuar sobrevivendo, você só precisa de pão. Mas você está murmurando. Então sabe de uma coisa? Eu prometi que aquilo que você precisa eu vou prover. Aquilo que você quer você tem que correr atrás. Mas eu sou um pai tão bom que até nesse momento, aquilo que você quer eu te dou carne. Quer dizer o quê? Na presença de Deus existe provisão. E o Senhor está falando para alguns aqui que está entrando em 2018 pensando, Deus, será que eu sobrevivo 2018? Eu não sei para quem que é essa palavra, mas eu vou entregar para você. Você sabe quem você é. Às vezes você está entrando para 2018 pensando, Deus, será que eu tenho provisão? O Senhor está falando assim, eu não só te dou pão em 2018, eu te dou carne. E você está se culpando porque em 2017 você murmurou demais. E hoje você está fazendo o balanço de 2017, você falando assim, Deus, o Senhor me deu isso, o Senhor me deu aquilo, o Senhor me deu saúde, o Senhor me deu uma família, o Senhor me deu isso, relacionamento contigo, e quem sou eu? Você está se sentindo tão mal, mas eu murmurei tanto. E o Senhor fala assim, mesmo no meio da tua murmuração, eu não só te dou pão, eu te dou carne. Fala comigo, na presença de Deus. Fala comigo, na nuvem da glória, não existe apenas proteção, existe também provisão.
E finalmente, número 3, a nuvem da glória guia os nossos movimentos. Aqui é o último. Êxodo 13, versículo 20. A saída do Egito. Aqui a nuvem está guiando a saída do Egito. Versículo 20 de Êxodo 13. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Fala comigo, dia e de noite. Quer dizer o quê? Que quando Deus está com a presença dEle na tua vida, quando você está experimentando a presença de Deus na tua vida, você não só trabalha de dia, você trabalha de dia e de noite. Em outras palavras, a tua eficiência é dupla. Quantos querem a eficiência dupla do Senhor em 2018? Enquanto todo mundo está só trabalhando de dia, você está produzindo dia e noite. E as pessoas vão falar, como que você conseguiu bater a meta do ano em junho? É porque eu trabalho de dia e de noite. Como que você trabalha de dia e de noite? Porque de dia tem uma nuvem e de noite tem uma coluna de fogo. Então eu tenho a presença constante comigo. Eu trabalho de dia e de noite. Você dorme enquanto eu trabalho. Versículo 22, a coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo se afastava do povo de noite. Êxodo 40, pula lá, esse aqui é o último texto. Versículo 36, Êxodo 40, então a nuvem cobriu a tenda da congregação. Nós lemos 34 a 35, nós vamos ler 36 a 38. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, eles não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. 2018 é o ano onde você vai se mover de acordo com a nuvem da glória de Deus. Você vai parar de fazer uma coisa que é insustentável, de falar, Deus, eu vou fazer esse negócio aqui, ó, vem aqui com a tua bênção. Isso não dá certo, isso só vai fazer você ficar cansado, isso só vai fazer você murmurar, isso vai fazer você chegar a ficar fadigado no meio do ano. Sabe como que você vai experimentar a graça de Deus? É quando você muda o teu pedido de falar, Deus, por favor, abençoa o que eu estou fazendo, e passa a fazer a pergunta, Deus, o que é que o Senhor está fazendo? O que é que o Senhor está abençoando? É isso que eu quero estar fazendo. Faz sentido? Quando você começa a olhar a nuvem, o povo de Israel falava, a palavra diz que o povo de Israel, quando a nuvem andava, eles andavam, quando a nuvem parava, eles paravam. Agora para pensar, tem alguns de nós que ficamos extremamente ansiosos quando nós estamos parados. A nuvem parou, está assim, vamos, e todo mundo ao teu redor está correndo, e você está, vamos Deus. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que você tem maturidade espiritual para entender que quando eu estou na presença de Deus, eu trabalho dia e noite. Sempre minha eficiência é em dobro. Talvez eu trabalhe um quarto do que eles estão fazendo, eu estou correndo um quarto do que eles estão correndo, mas o meu resultado é em dobro, porque eu não sou pautado por aquilo que eu tenho aqui dentro. Eu sou pautado falando, Deus, aonde está a tua bênção? É lá que eu quero estar. Eu entendo, Deus, que uma só hora na tua presença vale mais do que uma vida inteira construída no meu esforço humano. Por isso que eu falo para você, talvez você tenha que começar a mudar a tua agenda e falar, Deus, sabe, você precisa entrar na presença e falar, Deus, o que o Senhor pode fazer em uma hora na tua presença? Deixa eu falar, a nuvem está em movimento. Fala comigo, o reino de Deus está em constante movimento. Você tem que discernir para onde está indo a nuvem. Marcos 5, 21, você não precisa abrir, só escuta. A palavra de Deus fala que Jesus, ele está num barco, ele está chegando numa praia, e na praia tem um povo que está esperando ele. O barco está se movendo, o barco está chegando na praia. Fala comigo, movimento. O barco está chegando na praia, e quando o barco chega na praia, Jesus sai do barco, movimento. Jesus, ele é abordado por Jairo, um socialite, um cara que é uma autoridade na sociedade. Só que Jairo, ele está desesperado. Jairo fala assim, mestre, a minha filha está morrendo, você precisa vir para a minha casa, e você precisa orar por ela, se você não orar por ela, ela vai morrer. E Jesus concorda em orar por essa menina.
E a palavra de Deus fala lá em Marcos 5 que Jesus foi com ele. Fala comigo, movimento. Jesus está indo curar a filha de Jairo. Jesus está andando, a multidão segue Jesus. A multidão está querendo ver um milagre. A multidão está indo atrás da nuvem. Jesus está em movimento, ele está indo atrás desse próximo milagre. A missão agora é curar a filha de Jairo. Eu estou em movimento. Fala comigo, mulher com fluxo de sangue. Não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Deixa eu falar, Jesus não estava indo na direção da mulher com fluxo de sangue. Jesus estava indo curar a filha de Jairo. Só que a mulher com fluxo de sangue, ela entendeu: eu não vou ser curada se eu ficar aqui. Jesus, vem aqui, Jesus. Ela entendeu que eu tenho que entender. Ela falou assim, ela entendeu, eu tenho que honrar o movimento. O movimento é para a casa de Jairo. Sabe o que crentes imaturos fazem? Se Jesus quer me tocar, ele vem aqui e me toca. Se Jesus quer falar comigo, eu estou aqui, ele fala comigo. Eu não vou ficar correndo atrás de milagre. Eu não vou ficar correndo atrás de sobrenatural. Eu não sou besta de ficar correndo atrás desses caras para impor as mãos na minha cabeça. Então morra com a tua hemorragia. Você vai morrer com a tua hemorragia, porque você não honra o movimento dos céus. Aquela mulher com fluxo de sangue, ela chegou num ponto onde ela tentou médico A, médico B, médico C. Ela olhou para suas economias, não tinha mais nada. Ela tentou todas as opções. Ela chegou num ponto onde ela fala: Deus, se não for pela tua bênção, eu não vou sobreviver. Então a única opção que ela tinha era: eu não quero saber se ele está indo para a casa de Jairo. Eu vou dar uma de penetra, eu entro nessa festa, eu quero a minha bênção. Movimento. Cara, 2018, presta atenção para mim, irmão do céu. 2018, eu não quero saber se Deus está indo para a casa de Jairo. Em 2018 você sente: Jesus não está andando na minha direção. Isso não é desculpa. Em 2018 é momento de você se levantar, porque se você não se levantar, você vai morrer de hemorragia. É momento de você falar: Deus, eu honro o teu movimento, eu vou atrás da tua nuvem. Eu estou cansado de fazer a minha coisa e ficar falando: Deus, abençoa a minha coisa, quando eu tenho que perguntar: Deus, aonde está a tua bênção? É para lá que eu vou correr, porque na tua bênção existe uma coluna de nuvem que ela traz para mim o refrescar durante o dia e traz para mim a luz do fogo durante a noite. Sabe, talvez 2018 você está cheio de metas. São metas que são até ousadas. O Senhor falou comigo: 2018 é um ano de aceleração. É um ano onde você vai ter mais resultados com menos esforços. O Senhor já está falando para mim sobre 2018 desde junho. É um ano de deslizar. Você sabe o que é? Sabe quando aquele nadador, ele está nadando, ele chega perto da parede, ele faz aquela volta, sabe, aquela virada debaixo da água, e ele impulsiona. Sabe o que eu estou falando? Ele impulsiona, ele vem. Ele não está remando, ele está deslizando. 2018 é o ano que você vai deslizar, porque você entendeu o fluir de Deus. Você tem que sacar o fluir de Deus. O fluir de Deus não é eu vou fazer a minha, eu vou fazer a minha. Meu irmão, você vai ter cãibra nas tuas costas. Tem gente que está cansado de 2017, sabe por quê? Você falou: eu vou fazer a minha. Você fala: faz a minha. Deus está falando: vem na minha, vem aqui onde a minha presença está. Você vai começar a experimentar um fluir, uma graça. Honra o meu movimento. Fala comigo, movimento. Fica de pé se você quer entrar no movimento de Deus. Cara, é momento de você falar: Deus, aonde o Senhor estiver indo, eu estou indo lá. Se o Senhor vai para a casa de Jairo, eu vou lá. Se o Senhor vai ficar na praia, eu vou para a praia. Se o Senhor volta para dentro do barco, eu vou nadando atrás daquele barco. Eu não sei para onde o Senhor vai em 2018, mas eu cansei de falar: olha, traz a tua presença para o que eu estou fazendo. 2018, eu reconheço onde está a tua presença e eu corro atrás. Erga suas mãos onde você está nesse lugar. Pai, nós honramos o teu movimento. Nós reconhecemos a tua presença. Nós sabemos que a tua nuvem está em movimento. O teu reino não é estático, o teu reino é ativo. Aquilo que o Senhor fez ontem não é a mesma coisa que o Senhor fará hoje. Aquilo que o Senhor fez em 2017 não será a mesma coisa que o Senhor fará em 2018.
Pai, eu me cansei de pedir que o Senhor venha abençoar aquilo que eu estou fazendo. Em 2018 eu quero reconhecer a tua bênção. Em 2018 eu corro atrás da tua nuvem. Deus, em 2018 eu honro o movimento da tua presença. Aonde você estiver agora, comece a erguer sua voz, comece a clamar a Deus. Eu me posiciono para isso.